no computador. Foi, pronto. Bom, meninas, boa tarde. Bom estar com vocês no sabadão, né? Pessoas comprometidas aí realmente com o nosso negócio. Eu falo que depois da pandemia, a sala vivia cheia, né? As meninas que tá antes aí de tudo isso, a sala era lotada. E aí a gente viu o negócio realmente reduzir. Mas a gente vê que realmente são as pessoas que estão comprometidas, que estão dispostas a pagar o preço. E faz dias já que eu queria fazer um treinamento para Jades e acima, né? Para a gente se conectar mais, que hoje em dia eu não conheço pessoalmente, não conheço a Gabi, não conheço a Lourdes, não conheço a Rose pessoalmente, né? E aí a única forma de se conectar é assim, online, né? Por enquanto é assim. Então a gente realmente tem que ter um olhar especial para isso, porque é a maneira que a gente tem de trabalhar hoje. E é a maneira que a gente está encontrando de se conectar de fato com as pessoas. Porque esse negócio é um negócio de pessoas. É um negócio de conexão entre as pessoas, né? De fazer parte de algo, né? As pessoas sentirem que elas fazem parte de algo. E aí faz dias que eu estou pensando nisso, sugeri para o Gilson e para a Andréia fazer um treinamento de Jades. Aí acaba passando, sabe? Aquelas coisas que passa e vai um mês, vai 2 meses, na hora que a gente vê um negócio passou, né, um tempão ali e a gente não fez, a gente procrastinou. Mas eu ando sentindo umas coisas muito fortes ultimamente, né? Eu tô mais aberta para o meu lado sensitivo. Depois que eu comecei a praticar yoga, comecei a fazer uns cursos voltados mais para o lado de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Até mesmo para o meu lado espiritual. E eu tenho tido muitas intuições, coisa que todo mundo tem, só que a gente nem percebe, a gente vive tão no automático que a gente nem se escuta, né? As coisas passam batido, ou às vezes a gente tem intuição, aí a gente acha que é a mente falando, e aí, não vou fazer agora porque vai demandar tempo, eu vou ter que preparar material, vou ter que preparar treinamento, putz, sábado à tarde, né? Eu tenho que disponibilizar um dia da agenda corrida, e as coisas vão passando, só que aquela coisa, às vezes a gente vê e vai deixando ali guardado. Só que tem coisas que começam a ficar latentes, e você vê realmente que você precisa fazer aquilo. Então, eu senti muito essa necessidade de falar aqui com quem realmente quer fazer um negócio da minha equipe. Eu chamei aqui as pessoas realmente comprometidas, que eu sei que quer crescer, tá? Treinamento vou disponibilizar depois, a gente está gravando, todo mundo pode assistir, é óbvio, mas eu quero conversar com quem quer, né? Quem quer escutar e quem quer realmente avançar. E eu fiz um treinamento voltado um pouco para o que eu acho que é a grande deficiência de todas, inclusive a minha, que está aqui nessa sala hoje. Porque as deficiências, gente, não é assim, a Júlia falta isso, a Gabi falta... Não é meio que todas é a mesma coisa, sabe? Para esse tipo de negócio, né? E eu vou fazer 5 anos esse ano de negócio. Então, pode-se dizer que eu tenho uma bagagem e que eu já errei muito. Que eu tenho aprendido muito com os meus erros. E hoje eu sei o que funciona, o que não funciona. É óbvio que eu estou em aprendizado ainda, porém eu sei muitas coisas que funcionam, que não funcionam, o que a gente tem que desenvolver para a gente ter um negócio de fato lucrativo. Hoje o meu negócio, graças a Deus, ele é lucrativo. Eu posso não ter tido avanços de títulos nos últimos anos, porém meu negócio rende uma grana legal, tá? Porque eu trabalho a várias arestas, né? Eu tenho liderança, fazendo ciclos, eu faço os meus ciclos, eu vendo, né? Então, querendo ou não, hoje o meu negócio ele é rentável. E eu quero, de fato, que vocês também tenham um negócio rentável. E eu acho que vocês já podem, sim, começar a ter, não precisa esperar 3, 4 anos para ter um negócio rentável, né? Vocês podem começar a ter esse negócio rentável agora. Então, eu vou compartilhar aqui, espero não tomar muito tempo de vocês hoje para a gente abrir aqui para conversar depois, mas eu queria falar um pouquinho das habilidades necessárias para desenvolver a liderança na prática. Lê-se muito sobre liderança, né? A gente tem vários treinamentos, fala-se muito de liderança, mas como, né, de fato, exercer essa liderança? E eu vejo que é uma aresta que tem que ser lapidada em todas, porque a gente não nasce líder. Tem gente que nasce, sim, com uma predisposição à liderança, como diz o Celso, que eu já nasci mandona,
mas o mandona é diferente de liderança, né? Da liderança servidora. Eu sempre tive esse perfil mesmo de fazer com que as pessoas fizessem o que eu queria. Isso daí sempre foi um perfil meu. Porém, por mais que eu tenha essa habilidade, eu tive que aprender a desenvolver a habilidade da liderança na prática, né? Da liderança que eu falo que é a liderança mais pura, que é a nossa. Porque aqui você não paga salário. Eu não pago vocês para trabalharem para mim, eu não posso mandar vocês fazerem. Essa é a verdadeira, eu falo que essa é a essência da liderança, é essa que a gente faz, porque é inspiracional. É você inspirar as pessoas a agirem. Né? Então, eu venho desenvolvendo as habilidades necessárias para, de fato, ter essa liderança. Né? E aí eu queria que vocês pegassem um caderno e anotassem, isso é muito importante, né? De fato, aí para vocês, porque eu não quero só falar aqui, eu quero que vocês, de fato, coloquem em prática o que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então, eu queria que vocês respondessem as seguintes perguntas, tá? Qual a sua nota em relação à habilidade de liderança? Uma nota de 0 a 10. Como que você se vê como líder? Qual nota você se daria para você hoje, tá? Habilidade em vendas. Qual nota você se daria, né, em relação a habilidade de vendas? Habilidade nas AGRs, né, uma nota aí de 0 a 10. O seu compromisso com a sua agenda na Junesse, com o seu negócio. Uma nota em relação à sua produtividade. E aqui, gente, tem que ter muito cuidado, tá? Porque ser produtivo é diferente de ser ocupado. Às vezes, igual assim, eu faço Junesse, vamos dizer assim, full time, entre aspas, tá? Se eu não me organizar, eu fico fazendo Junesse o dia inteiro, super picado, e eu não sou nada produtiva. Eu fico falando no WhatsApp, fico mandando, respondendo, resolvendo pepino, sabe? Na hora que eu vi, passou meu dia e eu não fui de fato produtiva. Eu não fiz de fato o que eu tenho que fazer para o meu negócio ser sustentável e rentável, né? Então, eu me sabotei ali. E eu achando que eu estava abafando, muito ocupada, né? Faço Junesse 8 horas por dia, e na verdade não. Na hora que eu peguei para olhar, que eu sentei e falei, opa, minha produtividade está muito baixa, porque a produtividade ela é medida em resultado. Né? Então, se você está tendo resultado baixo, é porque a sua produtividade, consequentemente, está baixa também, tá? A sua nota em relação à sua mentalidade e a sua nota em relação à crença. Tá? Aqui a gente fala aí das 5 crenças. Né? A crença no produto, a crença na Junesse, a crença no modelo de negócio, no marketing de relacionamento, a crença em você e a crença nos seus uplines. Tá? Qual que é a sua nota em relação a isso? Todas já fizeram? Já deram a nota aí? Isso é importante. Se não fizerem, tira um print, depois vocês fazem, mas façam. Isso vai ser muito importante para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, da situação que o negócio de vocês e até mesmo de onde vocês estão. Porque para a gente mudar, a gente precisa conhecer o ponto de partida. Né? A gente precisa saber onde a gente está para a gente começar a dar os primeiros passos. Tá? Então, vocês precisam entender que aqui dentro a gente tem que desenvolver a mentalidade correta. Né? Por mais que vocês já escutaram várias vezes isso, eu vou repetir de novo, porque eu acho que a repetição, né, é que vai realmente levar a gente aí a compreender de fato o que é desenvolver esses aspectos, né, para o nosso negócio, a importância disso. Então, ter uma mentalidade positiva, focada, sempre em resolver problema. E quando eu falo em mentalidade positiva, gente, cara, a maioria tem mentalidade negativa, por mais que às vezes você fala assim, eu tenho a mente positiva. Só que a sua comunicação interna com você mesmo é negativa. E você nem se dá conta disso. Eu era negativa quando eu comecei a Junesse. Acho que aí a Ponira me conheceu. Eu não sei se ela pegou a minha fase de reclamação. Eu reclamava muito, eu reclamava que o produto demorava. Nossa, meu sério uma vez demorou 3 meses para chegar. Eu reclamava que o pedido não sei o quê, tudo eu reclamava. Eu era muito reclamona. Eu reclamava do meu marido, eu reclamava de tudo. Eu reclamava do sol, eu reclamava do calor, do frio, de tudo. E aí eu fui entendendo que eu precisava mudar, fui me lapidando. Não é fácil você mudar, né, de reclamona para
para não reclamona, mas eu mudei, tá? Só que aí, entrando mais profundamente, eu comecei a me conhecer um pouquinho mais e eu percebi que eu sempre achei que eu estava positiva, porém a minha comunicação interna lá no fundinho tinha um quê ali de negatividade, sabe? Quando acontecia alguma coisa, a tendência era reclamar. Às vezes eu não falava, mas eu pensava. E vocês não têm noção como o nosso pensamento é poderoso, tá? E vou entrar um pouquinho mais depois nos próximos slides sobre isso. Então, quando eu falo em mentalidade positiva, de fato, ser positiva realmente, né? E estar atento aos seus pensamentos, tá? E focar sempre em resolver problema. Porque quanto maior o título, quanto maior a sua equipe, quanto maior o seu negócio, mais problemas você terá. E aí você vai ter que agradecer por isso. Você vai ter que agradecer que você vai ser um resolvedor de problemas. Gente, vocês imaginam tanto de problema que o Bruno não deve ter, que ele resolve. Eu mesma encho o coitado, eu falo, meu Deus, acho que ele não aguenta mais falar comigo. Tem dia que eu falo, o Bruno vai me bloquear no WhatsApp, porque é o dia inteiro. E eu fico imaginando que não sou só eu que fala com ele, né? Imagino quantos de liderança que não vai até ele aí pedindo ajuda. Então, a gente realmente precisa incorporar isso e entender que faz parte do nosso negócio. Se vocês querem realmente ter um negócio aqui dentro e se desenvolverem como líderes, vocês precisam entender isso e sempre manter mentalidade positiva e focar em resolver problema, não focar no problema, tá? Porque não adianta nada, gente. Ai, atrasou. Ai, atrasou. Ai, a Junessa tá foda. Ai, a logística da... Adianta alguma coisa, gente, eu ficar falando isso? Vai resolver o problema? De verdade. Resolveu? Reclamar resolve? Não resolve. Né? Então, a gente tem que ser focada sempre, alinhar a mente para sempre pensar na solução. Sempre pensar na solução. Vem um problema. Viu que vai reclamar? O que você pode fazer para resolver aquilo? E é meio que como se fosse uma doutrinação da mente mesmo, tá? Eu fiz isso e funciona. Desenvolver mentalidade empreendedora. E por que eu falo isso? Porque a maioria daqui veio, né, de assalariada. Na hora que pega um negócio, não sabe tocar um negócio. Eu entendo isso, porque quando eu tive o meu primeiro negócio, eu fui totalmente amadora. Eu não conhecia nada de gestão de empresa. E aí sabe? Eu penei, né? A Júlia tem negócio. Ela teve, né, com certeza teve que aprender aí a ter gestão de negócio, a Cíntia tem negócio, né? Então a gente tem que aprender na prática realmente a gerir um negócio, tá? E entender que isso aqui é um negócio, não é brincadeira. Entender também o processo, que tudo leva um tempo, né? Tem gente que entra e quer em um ano virar tio diretor. Acontece? Acontece. Acontece das pessoas crescerem rápido? Acontece, são poucas, mas acontece. Só que sabe o que acontece? Ela não está preparada. E ela não vai conseguir sustentar o negócio dela. Esse é um fato. Esse é um negócio que você precisa ser antes de ter. E para você ser, leva um tempo. E cada pessoa tem o seu processo. Tá? A gente não pode se comparar. Ai, mas a fulana bateu diretoria em 1 ano e meio. A fulana é a fulana. Ninguém sabe o que ela passou antes de entrar na Junesse. Qual foi a lapidação da vida dela? Talvez ela já chegou aqui lapidada, entendeu? Então, a gente não pode comparar o nosso palco com o palco do outro. A gente tem que entender e respeitar e aceitar o nosso processo, tá? E entender a lei dos números, que eu falo todos os dias para vocês. E vou continuar falando, porque quando eu entendi isso, meu negócio mudou e não só em relação a resultado, mas também a diminuição de expectativa que eu tinha, frustração, tá? E trabalhar muito a questão da crença, como eu já falei, tá? Entender também a lei do semear e colher, não só para, né, prospectos, para os convites, mas também dentro da nossa equipe, que existe a lei do semear e colher ali dentro. Estar disposto a pagar o preço, né? Eu vejo que isso a maioria das pessoas ainda não enxergam, né? Elas não querem pagar o preço. Hoje, parabéns, vocês estão aqui no sábado à tarde, então vocês estão sim pagando o preço, né? Desenvolver habilidade de liderança, ter autorresponsabilidade e ter visão.
Eu creio que essas são as principais arestas a serem lapidadas, né, em cada uma de nós, tá? Para a gente realmente se desenvolver mais, ter mais resultado aqui dentro, né? E quando a gente fala em mentalidade, eu não posso deixar de falar em inteligência emocional, porque a gente trabalha com pessoas. Eu já trabalhei com tanta gente, porque entra e sai gente todos os dias do nosso negócio. Eu já trabalhei com tanta gente, foram tanta coisa assim que eu já passei. Cara, assim, você fala, as pessoas são muito loucas, meu. É uma oscilação emocional, assim, é uma montanha-russa emocional. É muito louco, você começa a se sentir normal. Porque tem dia que a pessoa tá, uau, vou arrasar nesse negócio. Passa uma semana, ela some, ela não te responde mais. E ela se frustra, ela não quer nem saber mais de Junesse, você nem sabe por quê, sabe? Acontece às vezes um palito que sai do lugar na vida dela pessoal, já desmorona tudo na vida profissional dela, na vida, né, espiritual. A pessoa, ela se desestabiliza por qualquer coisa. E aí a gente precisa, de fato, desenvolver inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e também os dos outros. Assim como a capacidade de lidar com eles. A gente lida com pessoas. Então, eu tenho que ler na Júlia como a Júlia é. Qual são... como que a Júlia reage às situações. Eu sei vários pontos da Júlia já, né? Com esses, acho que 3 anos de convivência, Júlia, né? 3 anos de convivência, eu já conheço um pouco a Júlia, como ela é, né? E aí eu vou alinhando com ela algumas coisas que eu sei que às vezes, né, ela tá colocando às vezes muita expectativa ou tá se exigindo muito, né? Então eu consigo alinhar com ela isso. Por isso que é importante a gente ter conexão com as pessoas aqui dentro e conhecer principalmente a liderança. Hoje eu não consigo conhecer todo mundo da minha equipe, né? Mas a minha liderança, eu tenho, pode-se dizer que um relacionamento quase que diário com as meninas, né? Então, isso é muito importante, porque daí a gente vai conseguindo realmente desenvolver, reconhecer o sentimento das pessoas, né? E também saber lidar com elas. Porque, assim, esses dias teve um caso, a pessoa estava com um monte de problema pessoal, a gente tinha uma meta para bater. Você acha que eu ia ficar pegando a pessoa e falar, vamos, vamos, vamos? Não, gente, eu respeito. Meu perfil é respeitar o momento da pessoa. Ela pode até querer ir, mas tem que partir dela. Mas eu não vou passar, não vou transpor essa barreira, entendeu? Eu não vou dar esse passo aí de eu respeito o que ela está passando, é o momento, depois ela corre atrás, mas às vezes ela quer correr e tudo bem, eu vou ajudar. Mas a gente tem sim que entender isso, né, e aprender a lidar com o sentimento das pessoas, tá? Ser positivo, então, uma mentalidade positiva, que eu já falei, né? Não é o que acontece, mas como a gente reage ao que acontece. Problema todo mundo tem aqui dentro, né? A pandemia é para todo mundo, né? Para todo mundo. A crise econômica é para todo mundo, tá? Então, não é o que acontece, mas como a gente reage. Você vai ficar sentada assistindo, se munindo de informação negativa, se alimentando de coisas negativas, igual a minha mãe me manda uns áudios do povo internado. Eu falo, puta, mãe, tipo, né? Cancela, né? Cancela, eu nem escuto. Não escuto. Eu já vejo que só fala de doença. O fulano morreu, o fulano tá internado. Gente, sou fria. Não é que eu sou fria. Mas vai mudar alguma coisa eu ficar falando disso, sofrendo? Não vai, entendeu? Eu tenho que me munir, eu tenho que manter a minha saúde mental. E eu consigo manter desse jeito, né? Longe das coisas negativas, tá? Então, eu procuro, eu não falo para ela isso, é óbvio. Ai, mãe, fica mandando essas coisas, eu tenho vontade. Porque é o processo dela e ela já é uma senhora, não tem, né, é difícil mudar pessoas já muito mais velhas, né? Pode mudar sim, mas enfim, não quero entrar nesse momento. Então é muito importante como você reage, né, ao que acontece, tá? Foco em resolver problemas, reclamar só traz mais problemas, né? Não sei se vocês já conhecem essa escalinha que está ali, essa pirâmide invertida, coloridinha, chama escala de Hawkins, tá? Ela porque assim, a gente é energia, o universo é energia. Isso daí é física, tá, gente? Eu não estou inventando, não é nada espiritual, religioso, nada. Nós somos energia. E energia vibra, né? Nós não somos matérias, nós somos energia.
e a gente vibra, né? Tudo que a gente pensa, esses pensamentos, eles geram sentimentos, e esses sentimentos, ó, eles vão determinar a nossa vibração, né? O que a gente vibra. E tudo que a gente vibra, a gente atrai, né? Então, a gente pode ver ali, ó, as vibrações baixas, né? Vergonha, culpa, tristeza, medo, orgulho, né? É tudo vibração baixa. Nada acontece ali. E você só atrai mais do mesmo, tá? A gente tem que vibrar alto. A gente tem que vibrar amor. A gente tem que vibrar alegria. Se a gente quer isso para a nossa vida, a gente tem que manter a nossa vibração alta. Então, adianta você ficar reclamando dos problemas, o que vai acontecer com a sua vibração? Vai lá para baixo. Você vai vibrar baixo. O que vai acontecer com você? O que você vai atrair? Semelhante atrai semelhante. Essa é uma lei universal. Não tem como mudar, tá? Então, muito cuidado com isso. Começa a se policiar. Tenha rotina de leitura de áudios para o seu desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente escuta que tem que se conectar, tem que ler, tem que não, mas não faz nada disso. Ou às vezes leu só o GoPro e achou que está ótimo, né? Se você quer desenvolver liderança, leia um livro de liderança. Se você quer melhorar suas vendas, leia um livro de venda. A gente tem que estar sempre buscando informação, né? Munindo a nossa mente de coisas positivas que vão realmente nos desenvolver. E os áudios, né? Eu falo que quem que decorou Jim Rohn aqui na sala? Se você não decorou Jim Rohn, tem que escutar todos os dias, até decorar. Porque realmente ele é um áudio que transforma a nossa mentalidade, a nossa filosofia aqui dentro. Ele muda, cara. E a cada vez que você escuta aquele áudio, você escuta de uma maneira diferente. É impressionante. Às vezes você não escutou. Você escutou ontem, você vai escutar hoje, você escuta outra coisa que parece que você não escutou ontem. É muito louco, assim, né? Então, realmente, faça disso um hábito na sua vida, tá? E a importância da conexão com a linha ascendente, né? Porque, gente, é o que o Beto me ligou esses dias, né? Daí ele falou, a gente tem que ser luz para as pessoas nesse momento. A gente tem que vibrar amor, a gente tem que ser luz. Porque as pessoas estão muito desorientadas, estão muito depressivas, né? Tem muita tristeza aí fora. E nós somos diferentes. Nós temos uma mentalidade já mais desenvolvida, né? Nós podemos sim ajudar as pessoas de alguma forma. Não só, né, com o negócio, mas também com uma mensagem positiva, né? Então, mas para isso a gente precisa se abastecer, né? E para a gente se abastecer, a gente tem que se conectar com pessoas que estão vibrando alto, né? E por isso é importante de conexão com a linha ascendente. O Beto, o Bruno, né, André e Gilson, eles já chegaram em um patamar diferente. Se eles chegaram lá, gente, é que eles já trabalharam várias arestas, né, dessas que a gente está falando. Então, são perfeitos? Não, não são perfeitos, porque eles são seres humanos, ninguém é perfeito. Porém, são pessoas que têm uma evolução, né, um processo de desenvolvimento pessoal, né, muito maior. Então, a gente tem sim que se conectar com essas pessoas, faz muita diferença, né? Eu vejo assim que quinta-feira retrasada o Bruno fez um treinamento, parece que ele limpou meus óculos, assim, falando de visão de novo. Tudo que eu sei, né? Mas parece que, putz, aquele dia ele, né, me deu uma reabastecida, limpou meus óculos e eu comecei a enxergar mais longe ainda. Então, por isso que é importante estar conectado com eles, com a gente, né? E nos eventos, tá? Às vezes você não tá bem, liga para mim, liga para sua patrocinadora, liga, né? Liga, gente, não tô bem, né? Queria conversar, para a gente, né, elevar isso. A gente tem, graças a Deus, eu falo que a gente tem essa vibração boa, né? Então, estar conectado, não só com a linha ascendente, mas nos eventos online, é uma obrigação que a gente tem com nós mesmos aqui dentro. Quem não se conecta, cara, esquece, principalmente no mundo online agora. Você é carta fora do baralho, tá? Então, como eu falei também da mentalidade empreendedora, né? Que a maioria vem do assalariado, aí, então é difícil saber como gerenciar um negócio, né? Sem ter um negócio físico de fato. Né? Se você tivesse um negócio físico de fato, pagando aluguel, tendo funcionário, eu duvido se você não ia se virar nos 30 para você fazer seu negócio ser rentável. E por que você não faz isso com a Junesse? Porque é muito fácil não fazer Junesse. É muito fácil. É só você não fazer. Você não vai perder nada.
Se você quiser parar hoje o negócio, você para. Qual que vai ser seu prejuízo? Alguns produtos. Tá, e aí? Faliu? Morreu? Não. Agora vai montar um negócio para você ver. Né? Tem que pagar funcionário, até para fechar uma empresa é difícil. Você tem que pagar todos os funcionários. Nossa, dá a maior grana para você fechar uma empresa, né? Então, entender realmente de fato que Juness é um negócio. Você abriu um negócio, você tem um CNPJ, como a gente fala aqui no Brasil, tá? E aprender a fazer a gestão do seu negócio. Ter planilha, ou anotar num caderno, né? Entrada, saída, o seu estoque, trabalhar com metas financeiras mensais. Quanto que eu quero ganhar? Quanto que eu quero fazer de ciclos esse mês? Eu tenho essa meta. Quanto que eu quero fazer de novos cadastros? E, gente, meta é papel, não é cabeça, não, tá? Esquece. Se você tem meta na sua cabeça, esquece. A meta ela tem que ser escrita, tá bom? Comprometimento em fazer o seu negócio funcionar todos os dias. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vejo assim, hoje eu não vou, porque apareceu um negócio para eu fazer ali na rua, eu vou ter que resolver, então agora eu não vou poder. Então eu não vou fazer Juness. Duvido se você tivesse sua loja. Eu falei para a Júlia esses dias. Júlia, você pode estar com cólica e não abrir a clínica? Se dá esse luxo? Hoje eu não estou afim, não vou abrir. Hoje eu vou fazer um cabeleireiro e não vou abrir a clínica. Não pode, gente. Não pode. Quando a gente tem um negócio, é nossa obrigação fazê-lo funcionar todos os dias, né? Pelo menos de segunda a sexta ali. E é isso que vocês precisam entender e se comprometer com o negócio de vocês. Não é com o meu negócio, não é com o negócio da Janaína. É com o negócio de vocês, entende? Então, enquanto vocês não tiverem essa mentalidade que isso é um negócio, que vocês precisam aprender a gerir esse negócio, que vocês precisam a se comprometer com o seu negócio, não vai rolar, tá? A sua agenda ela tem que ser seu chefe. Eu sei que é difícil ter disciplina aqui dentro da Juness, porque eu penei no começo. Eu não estava trabalhando quando eu comecei a fazer Juness, eu ficava em casa. E acho que é pior, gente. Eu me embananava, vocês não têm noção, meus horários. Eu misturava tudo, fazia Juness na hora do almoço, eu estava almoçando, respondendo WhatsApp. Parecia uma louca, sabe? Assim. E aí não tinha produtividade, igual eu falei. Hoje eu tenho horário para fazer Juness. Hoje eu coloco horário, eu tenho agenda, eu sigo. Segunda-feira, das 4 às 5 é meu horário de fazer convite. Ponto final. É meu horário de fazer convite. Quinta-feira, a gente tem apresentação de plano lá no Paraguai. Quinta-feira eu tenho apresentação. Não vou marcar festa. Não vou marcar restaurante, é lógico. Aniversário da minha filha, aniversário do meu marido. São coisas esporádicas, né? Mas a gente vê que tem gente que faz isso com uma certa frequência, né? Então, realmente é se comprometer com isso, tá? É um compromisso inegociável, né? E também entender as filosofias e aprender a aplicá-las no seu negócio. E são duas filosofias que eu acho assim muito importantes, porque são as que geram frustração, são as que geram desistência no nosso negócio. A primeira delas é a lei dos números. Lei dos números tem que ser um mantra diário. Vocês têm que todos os dias escutar Jim Rohn falando da lei dos números e entender o que é a lei dos números. E o que é de fato a lei dos números? Primeiro, cada um tem seu número, tá? Às vezes, a minha taxa de conversão é menor do que a da Júlia. Às vezes, a Júlia precisa falar com 10 pessoas para ela cadastrar 3. Eu preciso falar com 15 para cadastrar 3. Tá? Enquanto a gente não entende isso, a gente fica patinando ou se comparando. Mas a Janaína tem 3 convidados toda reunião. Mas ela faz 4 cadastros. Por quê? Eu tenho meus números, eu conheço eles, eu trabalho em cima daquilo. Por isso que eu sempre tenho convidado, porque eu sei a quantidade de convite que eu tenho que fazer. Qual que é a minha conversão? A gente tem uma média, tá? 30% de convite, a taxa de conversão, tá? É uma média. Pode ser para mais, como pode ser para menos. Pode ser pessoal, igual eu falei, mas é 30%. Então, assim, eu tô convidando tanto e não entra ninguém. Quantos convites você fez? 10. Não vai entrar. Me desculpe te falar, mas não vai. Não vai. No online ainda, pior ainda. Tá? Então, esquece. Você tá jogando muito baixo.
Você tem que jogar alto. Eu faço o meu número hoje, contato frio, é 30 a 35 convites para eu ter de 3 a 5 convidados na apresentação. Tá? Desses 30 que eu falo, geralmente metade fala que quer. Uns 15, vamos colocar. Uns 10 a 15 fala que quer. Aí eu mando o link, tudo, confirmo. Só que entra de fato é de 3 a 5 pessoas, tá? É o meu número. Tô falando para vocês entenderem, porque eu vejo muita gente se frustrando. Ah, mas eu não consigo fechar ninguém. Não consegui fazer um cadastro esse mês. Por quê? Quantos planos você apresentou? 2. Não vai. Você não vai fazer cadastro. Você vai fazer cadastro uma vez por ano e olhe lá. Tá? É fato, é número. Número. Tá? Matemática. É isso que vocês têm que entender. Então, não se frustra se você não está fazendo o que tem que ser feito. Né? A outra é a lei de semear e colher. E o que você pode fazer com essa lei? Nada. Não perca tempo com isso. Deixa acontecer. Esqueça os porquês. E seja um semeador ambicioso. Para quem não sabe o que é a lei de semear e colher. Eu não vou falar ela inteira aqui, senão a gente vai ficar até... Mas é assim. Você é um semeador ambicioso e você vai jogar as suas sementes. A semente pode ser os convites, né? Uma oportunidade, ou até, de fato, ou até os seus distribuidores que você cadastra novos. Vai vir os pássaros. Você está jogando ali a semente, você preparou o solo, jogou as sementes. Na hora que você jogou as sementes, são boas sementes. Vem ali os pássaros, e rouba as suas sementes. O que você pode fazer com os pássaros? Você vai ficar matando? Sai igual louca tentando matar os pássaros? Não. Porque você te tira do foco. Deixa os pássaros, faz parte. Por isso que você precisa jogar mais sementes. Porque os pássaros não vão conseguir comer todas as sementes. Entende? Aí as sementes que sobraram, que os pássaros não comeu, caíram em solo rochoso. E aí o que aconteceu? Veio o sol e fritou as sementinhas. E suas sementes morreram. Vai acontecer? Tem como você ficar com uma sombrinha embaixo das suas sementes para o sol não torrar elas? Não, não tem. Mas você foi um semeador muito ambicioso e você jogou várias sementes. Algumas caíram em solos férteis. Algumas caíram e algumas nasceram. Aí as que nasceram duraram um pouquinho, que foram crescendo, tomando forma, ganhando força e de repente vem uma seca, vem aquele sol de regaçar e frita tudo a sua plantação. Suas plantinhas todas secam e morrem. E o que você pode fazer com isso? Nada. Nada. A única coisa que você pode fazer, o que você pode fazer? O que está no seu controle? Continuar semeando. Continuar plantando. Porque uma hora as sementes elas vão vingar. Elas vão cair em solo fértil, elas vão crescer, elas vão prosperar. Mas para isso você precisa ser um semeador ambicioso. Isso é bíblico, tá? Então que isso fique dentro do coração de vocês. Não adianta vocês jogarem, às vezes, 10 sementinhas, achando que as 10 sementinhas vão virar uma plantação super produtiva. Porque não vai. Por isso que a gente sempre tem que continuar semeando, tá? Focar somente no que está no nosso controle, que é a semeadura, tá? O processo leva tempo, igual eu falei já. Cada um tem um tempo aqui dentro, né? Tanto do seu negócio, quanto das suas habilidades, da sua mentalidade. Você não vai virar super positiva do dia para a noite. Parar de reclamar do dia para a noite, isso não vai acontecer. Né? Então, você precisa alinhar as suas expectativas achando que em 2 anos você vai ser diretora aqui dentro. Sendo que você nem desenvolveu nenhuma habilidade de liderança. Sendo que nenhum plano sozinha você faz. Entendeu? Então, tem que ter a expectativa muito bem alinhada aqui, porque vai levar um tempo. É o ser antes de ter, gente. Não tem como pular isso, tá? Ter paciência, né? Persistência, eu falo, que é uma das principais chaves aí do nosso negócio.
É muito importante isso, vocês entenderem, né? Ter essa paciência, essa persistência. Mas quando eu falo em persistência, tem que ter ação, tá? Não adianta nada ficar sentado esperando as coisas caírem do céu, porque elas não vão cair do céu. Aí você vai ser um mero coadjuvante aqui dentro, um espectador. Você vai ver as pessoas crescer e você vai ficar só permanecendo ali. Não é isso. Tem que ter ação, né? Mas tem que ter paciência, porque às vezes leva tempo. Pode levar tempo. A gente não sabe quanto tempo que vai levar. Só o universo para saber disso. Mas faz o que está no seu controle, que é a ação, tá? Desistir não é uma opção quando se você tem um porquê muito forte. Um propósito. Por isso que eu falo, né? Se você não tem um propósito ainda, tenta descobrir ele, né? Porque quando a gente tem isso forte, cara, nada para, né? E desistir nunca vai ser uma opção. Por mais que você passe por um deserto seco, árido, desistir não vai ser uma opção, tá? E o que você ganha? Eu queria que vocês respondessem isso no caderno, nesse caderno que vocês anotaram suas notas. O que você ganha se você desistir de Junesse? E o que você ganha se você continuar, Junesse? O que você ganha se você desistir? Nada. Ganha alguma coisa? Não. Só mais uma estrelinha ali de fracasso. De mais uma coisa que você desistiu na sua vida. Agora, e se você permanecer, o que você ganha? Desenvolvimento pessoal. Cara, o que a gente aprende aqui dentro, que é gratuito, gratuito. Eu não fico pagando curso, não fico. Porque a gente tem, o que a gente tem aqui dentro, cara. Olha, eu já fiz curso do Tony Robbins, já fiz curso de Paulo Vieira, paguei uma fortuna no Tony Robbins, R$4.000 para ficar 4 horas. Ele é foda? Era meu sonho. Mas, gente, o que eu aprendo aqui a gente vive na prática isso. A troca que a gente tem aqui dentro é muito rica, então a gente ganha demais. Só isso é impagável. Meu marido falou esses dias. Ele falou assim, e ele que nem dá muito pitaco, ele falou assim, eu não lembro. Ele viu a história do César. Naquele dia que ele se emocionou, eu mostrei para ele. Aí ele falou assim, Junesse não é só dinheiro. Junesse é muito além disso. Sobre impactar a vida das pessoas. O que vocês ganham aí dentro não tem preço. Não tem preço que a gente ganha aqui dentro. Porque prepara a gente não só para negócio, para ganhar dinheiro, prepara a gente para a vida. Nos torna umas pessoas muito melhores. Tá? Eu falo que é a aceleração do nosso desenvolvimento, da nossa evolução aqui na Terra. Então a gente tem que ver, pontuar o que a gente perde e o que a gente ganha. Coloca numa balança quando você pensar em desistir. E quando você pensar em desistir, deixa para amanhã. Tá? Sempre deixa para amanhã. E se não for Junesse, a Júlia que sempre fala isso, né? Que é o Thiago Canina que fala. Vai ser o quê? O que vai te proporcionar liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Desenvolvimento de habilidade, treinamentos, capacitações incríveis que a gente tem, a amizade que a gente faz aqui dentro. Olha como que é poderoso, eu falo, né? Nosso ciclo de pessoas que a gente começa a conviver, né? Então, se não for Junesse, vai ser o quê? É outra pergunta que você tem que se responder, tá? Só que você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Tudo tem um preço nessa vida, tudo, qualquer coisa que você for fazer. Se você quiser ficar com um corpo legal, com saúde definida, você vai ter que pagar um preço, né? Se você... Tudo, gente, vocês vão ter que pagar um preço, tudo. E aqui não seria diferente. Então, realmente, entender que vocês vão ter que pagar um preço. Às vezes, vocês vão ter que trabalhar final de semana. Às vezes, vocês vão ter que trabalhar até tarde, como eu. Semana eu fiquei sozinha com a Maria Antônia, trabalhando até quase 11 horas da noite. Era a hora que eu conseguia colocar ela para dormir. Você acha que isso me deixa feliz? Óbvio que não. Eu sou muito metódica com o horário. Horário de acordar, horário de dormir. Eu sou chata com isso. E eu sei que influencia no dia dela, no outro dia, quando ela não dorme bem, quando ela não dorme cedo. Vocês acham que eu não me culpo? Eu precisaria, às vezes, estar fazendo isso? De verdade, não. Hoje, meu marido, graças a Deus, financeiramente, ele dá todo o suporte aqui em casa. Mas eu tenho um propósito muito maior aqui dentro.
né? Não é só para mim, só para eu ganhar dinheiro. Além disso, tem todo o desenvolvimento que eu encontro aqui dentro e a possibilidade de contribuir de alguma forma com outras pessoas. Não só fazendo caridade, mas despertando o potencial melhor que tem nas pessoas, né? Fazendo com que essas pessoas prosperem, fazendo com que essas pessoas tenham uma vida diferente e evoluam, né? Mas eu tenho que estar disposta a pagar o preço. E o que está te impedindo hoje de ir para o próximo nível? Eu queria que vocês anotassem e refletissem. Talvez vocês não vão conseguir fazer isso hoje, tá? Mas eu queria que vocês refletissem sobre isso. O que vocês acham que pode estar auto-sabotando vocês? Quais as desculpas que você tem contado para vocês mesmos, tá? É porque a mente da gente, ó, é um monte de desculpa o dia inteiro. Um monte. Ai, não vou hoje por causa... Ai, não vou hoje assistir o online porque eu tô com cólica. Ai, hoje eu não vou porque, sei lá, vou ter que fazer outra coisa na rua. Ai, eu não tô tendo resultado porque tá difícil, tá em crise. Ninguém tá crescendo. É bem assim, né? A gente tenta se comparar. Ai, ó, mas tá todo mundo, ninguém tá crescendo, olha... A crise, Brasil, né, mundo, crise, Covid. Então, a gente fica tentando contar historinhas para justificar o nosso fracasso. Eu não gosto dessa palavra fracasso, mas eu preciso falar para vocês entenderem o que é, porque para mim não existe fracasso, existe resultado. Ele é positivo ou negativo, tá? A gente sempre aprende com negativo. Então, para mim, não tem fracasso, mas para eu me comunicar e vocês entenderem de fato do que eu estou falando, é as historinhas que a gente tem, o medo que a gente tem de se frustrar, porque a gente não conseguiu, entendeu? Porque a gente não. Ai, não tinha meta de bater Safira esse mês, não bati. Aí você começa a contar a historinha, mas foi o Covid, aí teve a pandemia, aí, né, lockdown. Aí começa a inventar um monte de coisinha para você mesmo, para você tentar se justificar, porque você não deu o seu melhor, tá? E talvez a mudança que você quer para a sua vida esteja no esforço que você não está disposto a realizar. O que você não está disposto a realizar hoje? Porque você não está tendo o resultado que você espera. Então, pensa nisso, reflete o que pode ser, né? Um processo aí de autoconhecimento, que é muito importante para vocês verem o que está acontecendo aí. Né? A autorresponsabilidade, que é imprescindível a gente desenvolver. Né? Sem autorresponsabilidade, a gente não é nada, eu falo. O que é autorresponsabilidade? É a capacidade de assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Tudo que você tem hoje, o que você não tem, tudo que você é, as coisas que acontecem, a responsabilidade é sua. Sua. Somente sua. É ruim? É bom? Né? É ruim às vezes porque a gente, putz, tá feio o negócio. Mas é bom, gente, vocês entenderem isso, que daí você não precisa transferir mais para o outro a culpa. A culpa do seu negócio é porque seu upline não te ajuda. Seu negócio não ir para frente. Ai, meu upline não faz nada, por isso que meu negócio não vai, né? Então, é você. Né? Quando a gente entende isso, a gente vê que é libertador, porque a gente entende que está no nosso controle. E isso é bom, tá? E pessoas com autorresponsabilidade, elas possuem certas características. Elas são, né? Têm visão otimista, são motivadas e produtivas, elas encaram os desafios sem reclamar ou procurar culpado, né? Vem desafio? Vem desafio. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, para mudar isso, para contornar isso, né? Não deseje menos desafios, deseje mais sabedoria, né? Elas focam na solução ao invés do problema. Elas buscam aprender com seus erros, com as suas falhas. Igual eu falei, não tem fracasso, tem resultado, né? Resultado negativo, aprende, tá? Investem no autoconhecimento para melhorar suas relações profissionais e pessoais e tem senso de pertencimento em relação às suas obrigações, né? Obrigações. Quais será que são as nossas obrigações aqui dentro do nosso negócio, perante a nossa equipe, né? E aí a gente entra um pouquinho numa área que é bem mais complexa, que é de crenças. A crença, né, elas são... O que é uma crença? Crenças são experiências que a gente teve, né, geralmente na infância, mas pode ser depois, que foram repetidas, foram ocasionadas por repetidas vezes, ou por forte impacto emocional. Geralmente essas crenças são limitantes. Essas crenças te sabotam,
né? E a gente nem sabe o que que é. Tá lá no nosso subconsciente. A gente não eu mesma nem imaginava que eu tinha crença no demérito, no não merecimento. Eu fui descobrir quando eu comecei, depois de, acho que tinha 7 meses de Juness, que eu comecei meu processo de desenvolvimento pessoal, que eu comecei a olhar um pouquinho mais para mim, que eu comecei a enxergar, né, algumas coisas que meu pai me falava, que eu achava que nunca tinha me ligado nisso, mas eu reconheci daí que eu tinha essa crença, o que meu pai me falava, era até assim, para que esse carro? Quando eu ganhei a minha Freelander, minha primeira Land Rover de Celcinho, meu pai chegou assim, para que esse carro? Esse carro é muito caro. Qual que é a necessidade de ter um carro caro assim? Ou às vezes, quando eu era mais nova, que eu queria viajar, uma vez me chamaram para ir para os Estados Unidos, meu pai olhou e falou assim, para que viajar para fora? Vida de rico desse povo, não sei o quê. Gente, isso porque eu nunca... Meus pais sempre tiveram condição, tá? Olha a mentalidade de escassez. E é dos dois, não é só de um. Os dois têm mentalidade escassa. E isso daí impregnou em mim. Por mais que eu tentava ir a mais ali, eles vinham e me podavam, né? E isso foi desenvolvendo essa crença de demérito minha. E eu descobri, né? Então, tudo é um processo que você vai buscar em você mesmo aí, o que está te sabotando, o que está te bloqueando, tá? Quais as desculpas que você tem contado para si mesmo? A mimimi, a historinha lá. Quais as historinhas que você tem contado para você? De por que você não está crescendo? O que está acontecendo aí, será? Né? E é muito importante, né? Eu falei da crença limitante aí que está no subconsciente, e é muito importante vocês entenderem que quando a gente toma uma decisão de fazer alguma coisa, de mudança, igual assim, todo mundo decidiu entrar na Junesse aqui, aí depois de entrar a gente fala que tem outra decisão, né? A decisão de fazer o negócio. E aí, quando a gente toma essa decisão, né, de fazer que é algo, né, maior, o que acontece? É chamado barreira do terror. O medo, a insegurança invade a nossa mente consciente. Essa mente consciente ela vai fazer de tudo para te proteger, porque ela entende que você sair da sua zona de conforto vai te expor a perigo. Ela não quer que você corra perigo. E aí, o que ela faz? Inunda você de medo, de insegurança, de ansiedade, para você não sair da zona de conforto. E como que você sai, né? Transpassa essa barreira do terror? Você vai com uma decisão, você vai precisar se envolver emocionalmente com essa decisão, para a mente entender que é de fato uma decisão verdadeira que você vai fazer na sua vida. Que você de fato vai enfrentar todos os medos que podem te paralisar. Né? Isso a gente consegue com autossugestão diariamente. Tá? É muito importante, né, a autossugestão, porque é onde a gente consegue, por repetição, ir limpando as nossas crenças limitantes. Tá? E também reforçando, né, o que a gente quer, as nossas decisões, os nossos sonhos. Né? Então, seja protagonista da sua vida. Porque a crença em nós mesmos, ela é a base de tudo do nosso negócio. Se a gente não tem crença na gente, a gente não consegue desenvolver nenhuma habilidade de liderança. A gente não consegue vender, a gente não consegue fazer convite, porque a gente não acredita nem na gente. A gente não acredita no negócio, a gente não acredita em upline, a gente não vai acreditar em nada. A gente acha que a gente é incapaz de fazer esse negócio, de crescer, de ter uma grande equipe, de chegar a diamante. Por quê? Porque não tem crença em nós mesmos. Eu vejo que a maioria das pessoas não tem crença nelas mesmas. Eu falo que esse é um fator que pega demais. Pega muito mesmo. E é algo a ser trabalhado em todas que estão aqui hoje. Tá? Em todas. E aí a gente entra um pouquinho nos princípios de liderança. Né, de como desenvolver as habilidades de liderança. Não vou falar de tudo, tem várias coisas. Vou falar das que eu particularmente acho mais importante. O primeiro passo para você começar a desenvolver habilidade de liderança é liderar a si mesmo, é ser exemplo. Você precisa ser exemplo, né? Precisa ser exemplo de autoconhecimento, de se conhecer, né? Você precisa ser exemplo de disciplina, de estar conectados em todas as reuniões, né? Você precisa ser exemplo das suas associações, quem você anda, com quem você convive. Você precisa ser exemplo até do seu corpo, gente,
da pele, da sua aparência, a gente precisa ser exemplo, né? A gente trabalha a gente vem de rejuvenescimento, saúde, bem-estar, como que a gente vai andar tudo largada, tudo estrupiada, né? Como o Bruno fala, gordinho, não dá, né, gente? A gente tem que ser exemplo, e começa daí, exemplo, né, com nós mesmos, sendo líderes de si mesmo. Proatividade, gente, isso é um fato, assim, é uma característica de líder que é muito importante, que é o que a maioria não tem. Não tem que ficar falando, tem que se conectar, hein? Tem que se conectar. Gente, não precisa fazer isso. Teoricamente, não precisaria. Isso teria que partir de vocês. Já, é meu negócio. Eu preciso estar. Não tem que ficar upline mandando se conectar. Tá parecendo o Beto, o Beto naquelas reunião dele de Latinoamérica, lá, segunda-feira, né? Cara, acho que uma vez eu não participei porque eu tinha um casamento na segunda-feira da minha amiga. Ele me mandou mensagem: aonde você tá, que você não tá na reunião? Eu falei: eu tô no casamento. E ele, me dando, né, puxão de orelha. E eu tô lá toda segunda. Por quê? Porque eu tenho que ser exemplo. E às vezes não tem ninguém da minha equipe lá. E eu tô firme e forte. Por quê? Porque é exemplo para mim, primeiro, para ele, porque quando eu preciso dele eu peço, né? Então não custa nada a gente ter essa troca, porque na hora que a gente precisa das pessoas, a gente vai tudo com o rabinho entre as pernas, mas não entra em uma reunião da pessoa, né? Então não custa nada eu me responsabilizar com a minha liderança, com as pessoas que de fato estão me ajudando a crescer nesse negócio. Então é proatividade, isso chama. E a proatividade vai muito além, não é só conexão. A conexão ela tem que ser, ela vir de vocês isso. Né? Porque como que vocês vão ter equipe se nem vocês se conectam sozinhos? Não vai, gente, esquece. É lei da atração. Daí vocês não vão emanar, vibrar, né? Liderança. Não vai vir gente com a mesma vibe. Vai vir gente com a vibe igual de vocês. Vocês têm que ficar, vamos, se conecta. Tem que se conectar. Entende? Então, por isso que é importante ser exemplo. No começo, eu ia sozinha para a Open. Eu fui quase um ano sozinha. Eu não tinha equipe. Eu ia toda terça-feira na Open. Eu criei um sistema com um ano de negócio online. Eu já era visionária. Toda segunda-feira. Era um porre, porque eu fazia sozinha. Só eu que apresentava, só eu que fazia treinamento. E tinha pouquíssimas pessoas. Só que eu tive consistência. Eu tive consistência que, né, o negócio começou a crescer. E a esse ano passado que eu juntei com o Gilson, né? Mas eu tinha um sistema da minha equipe, entendeu? Que eu tocava, depois foi treinando liderança, as gurias foram vindo e a gente revezava, mas no começo era eu sozinha. Eu que tinha que pensar no que ia ter de treinamento, né? Tudo, gente. Então, a liderança, ela não é só bônus, ela tem ônus também. É isso que vocês precisam entender, tá? E a proatividade, ela faz parte disso, é você pegar e falar, Jana, eu queria dar um treinamento, né? Será que a gente podia ver um dia para a gente reunir, fazer um treinamento? Às vezes você pensa numa estratégia de venda, né? E aí você pode conversar comigo, a gente, né, pode planejar como que a gente pode fazer com a sua equipe. Você pensar, sabe? Colocar a cabecinha para funcionar, trocar ideia. A gente ter troca, isso é muito rico, né? Grupo de WhatsApp parece cemitério. De verdade. Só fica eu postando nos grupos. Ah, mas eu não tenho equipe. O que a gente acabou de falar? Lidere a si mesmo. Eu não tinha equipe. Eu postava. Por quê? Porque eu gerava conteúdo. Eu agregava na vida da pessoa, nem se fosse meus crosslines. Eu fazia open, eu fazia apresentação de open. Eu não tinha 1, 2 pessoas da minha equipe que ia me assistir. Eu fazia por mim, porque eu precisava fortalecer essa liderança em mim. Entende? E aí começou. As pessoas de outra equipe, seu treinamento foi ótimo, aí começam a te parabenizar, começam a te reconhecer. Isso é muito importante, porque isso vai te alimentando, você vai vendo que você é capaz, que você pode sim agregar, que você pode sim se desenvolver. Isso é muito importante, que vai te motivar. Mas se vocês ficarem parados, vocês nem. Gente, grupo de WhatsApp faz parte do nosso trabalho. Não estou falando para vocês ficarem o dia inteiro respondendo negativo, não é isso. É uma vez no dia vocês alimentarem o grupo.
alimentarem com alguma coisa que vocês viram que é legal, alimentarem, às vezes, com uma reunião que ainda não foi postada, tá? Isso é um puxão de orelha que eu dou aqui. Porque se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão ter equipe. Ah, mas eu vou ter o meu grupo com 5 pessoas. Gente, esquece. Grupo com 5 pessoas, só você vai ficar falando. Eu sei disso porque eu fiz isso. E todas as pessoas da minha equipe que fizeram isso, não virou. A gente é muito pequeno agora para dividir. A gente tem que unir força. Se você quer ser líder, a gente tem que unir força de liderança, de mente mestra. Entende? Como vocês querem... Aí chega um novo lá. Só parabeniza quem é da equipe. Quem não é da equipe... Como é que... Aí vocês depois... Ai, nossa, ninguém parabenizou a pessoa que eu cadastrei. Tá vendo? Você tá colhendo o que você plantou. Você não parabeniza do outro. Não custa nada você dar parabéns, independente de quem seja a pessoa. Não custa nada você dar parabéns quando uma pessoa avança de título, quando ela ganha alguma coisa. Porque isso você vai estar emanando para o universo. Coisas positivas, boas vibras. E isso vai voltar para você. Tá? Então, se vocês querem, de fato, movimentar, criar energia no grupo, vocês precisam, de fato, se mexer. Vocês precisam, de fato, se posicionar como liderança. Senão vocês vão ficar para sempre sendo liderados. Que eu acho que não é o que vocês querem aqui. Vocês querem crescer, vocês querem realmente avançar e construir uma grande equipe e chegar nos mais altos patamares, tá? Precisei dar esse puxão de orelha, porque eu acho que só assim para a gente, às vezes, reconhecer e mudar, tá? Ter direção, saber para onde você está indo, como que você vai, como que avança um título, como que você forma um Safira, como que você puxa um Safira 25, como que você ganha uma promoção. Como é que você vai liderar se você não sabe fazer isso? Você vai precisar explicar isso para a sua equipe. Você precisa ter um direcionamento para as pessoas confiarem em você. Entende? Conexão, né, com as pessoas, de fato, se conectar com a pessoa, não só com o número, com o negócio. Passar segurança e entusiasmo. Todo mundo aqui dessa sala, todo mundo tem perfeita capacidade de tocar uma equipe, de fazer um plano, de fazer um treinamento, de fazer um alinhamento. Eu confio em todo mundo que está aqui. Vocês não precisam de mim. Isso é uma crença que vocês têm que vocês não são capazes. Mas todo mundo aqui tem essa capacidade. Tá? E visão. Visão clara, tá? Porque é a visão que vai direcionar. Para mim, a visão é um dos pontos mais importantes da liderança. Porque se você não sabe para onde você está indo, ninguém vai te seguir. Você precisa enxergar para onde você vai, para essas pessoas virem junto com você, para elas comprarem a ideia com você, entende? Ainda mais a nossa liderança, que é inspiradora. Então, precisamos ter uma visão clara, tá? Isso é muito importante. Se você não tem visão, você não tem liderança. Plano de ação. Então, é importante agora, né, para quem quer avançar, para quem quer levar o negócio para um outro patamar, fazer esse negócio ser mais lucrativo, mais produtivo. Vamos fazer um plano de ação, que eu quero ajudar vocês, né? O primeiro passo é entender, fazer um check-up do negócio, entender a realidade de fato de como está o seu negócio. Como é que está? Quantas pessoas tem cadastradas, quantas ativas, quantas estão fazendo negócio, quantos executivos, né? Enfim, faz um check-up do seu negócio, quantos ciclos você tem feito, quantos ciclos você fez o ano passado, mensal, qual foi a média, venda, enfim. Faz um check-up como se fosse você lá no médico, né, vendo como é que está a sua saúde, tá? Entenda o que você precisa mudar. O que você fez de errado? Por que será que você perdeu tanto a sua equipe assim? Por que será que você não está ciclando tanto? Né? O que será que você fez que você pode mudar? O que você vai fazer a partir de agora? Baseado nas notas que você se deu. Qual o plano de ação para cada nota daquela lá, né, aumentar? O que você vai fazer para cada nota daqueles itens aumentar? É muito importante vocês definirem isso. Senão não vai adiantar nada esse treinamento, tá? Nada. Porque falar até papagaio fala. Estabelecer metas escritas, como eu já disse, semanal, de venda, de convite, de cadastro e de avanços de equipe. Quantos executivos você vai formar? Né? Quem tem mais gente aí? Quantos Jades, Pérolas, Safiras? Quantos? Eu preciso disso daí desenhado.
Quanto de venda você vai fazer? Quanto de convite você vai fazer por semana? Qual o seu número, né? Lembra do número? Para você ter 4 cadastros no final do mês, 5 cadastros. Quantos convites você vai precisar fazer por semana? Né? Organizar a agenda, muito importante, organizar a sua agenda, né? Qual o tempo que você vai... Janaína, eu trabalho muito. Quase não tem tempo. Tá, eu quero saber quando que você pode destinar esse tempo. Não sei, meia hora, 1 hora por dia, 3 vezes na semana? Não sei. Você precisa saber isso. Não pode deixar aleatório. Vou fazer quando dá. Porque nunca vai dar, tá? Dividir um dia para fazer venda, divide um dia para fazer convite, né? E o tempo também que você vai ter para passar com a equipe e manter a conexão com eles. É importante vocês estabelecerem isso para vocês conseguirem produzir de fato na semana, tá? E não perder o mês, né? Como acontece com a maioria de nós, que passa, igual a gente já vai, hoje é dia 10 já de abril, passou. E aí, como que estão seus executivos da promoção, né? Da promoção, a gente não pode perder. E aí, como é que tá o avanço para Safira, quem não é Safira ainda? As meninas que já são Safira, como é que tá a estratégia para puxar o 25, 50, né? Então, a gente precisa saber disso, tá? Precisa estar planejado isso daí. Pode deixar a esmo, a Deus dará. Eu vou ficar aqui esperando acontecer. Não. Né? Escreve isso, tenha metas, conheça os seus números, já falei sobre isso. Nós todas, inclusive eu, temos que aprimorar nossa promoção de eventos. Nossa promoção de eventos é péssima. 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 Eu me incluo. Ruim demais. Ruim. Nota 1. Temos que melhorar muito a promoção de eventos, principalmente agora com o mundo online. Promover não é panfletar em grupo. Promover é você ligar para os seus downlines. Igual a gente está tendo reunião com o Bruno toda quinta-feira no Paraguai. Sempre dá 40 pessoas. Não passa disso. Eu tenho certeza, se a gente pegar para promover, ligar, a gente coloca pelo menos 80 pessoas lá dentro. Sabe? É isso que eu falo, essa pujança na hora de pegar e conectar a equipe. Mas a gente deixa, eu sei que é muito evento que tem e tal, mas, gente, nosso papel é promoção. Papel é promoção, não tem, sabe? A gente tem que manter as pessoas conectadas, senão o nosso negócio não vira, né? Estabelecer um dia da semana para falar no individual com a equipe, não ficar só falando em grupo, tá? É importante vocês manterem uma conexão. Às vezes, é muita gente, eu não consigo falar com todo mundo, sempre, não tem nem como. Mas eu tento, às vezes, assim, eu mando uma mensagem, uma vez no mês, pelo menos, eu vejo as pessoas que estão desenvolvendo negócio, né? Eu tento, faço o meu melhor, mas com a minha liderança, com as minhas safiras, é todo dia. Todo dia, tá? Então, é importante isso. Organizar uma lista com qualificação individual, notas, né? Qualificação que a gente fala ali. De novo, gente, refazer lista, né? Pega aquele treinamento que o Bruno deu, que tá excepcional. Rever sua lista. A gente que tá velha já no negócio, vamos ver quem que a gente não convidou. Vamos focar em trazer gente top para o negócio. Lógico que agora tá mais fácil trazer vendedor, porque a gente está falando muito em renda extra, né? E é óbvio, vamos continuar trazendo gente que vende e tal. Mas a gente precisa trazer gente com visão empreendedora. Gente para o game, para o business. Eu estava fazendo uma avaliação do grupo da André e do Gilson. Gente, hoje a principal liderança deles, né, que é eu, a Cíntia, a Margarete Wellington, que faz grupo do Mastermind deles, todos nós fomos empreendedores no tradicional. Todos. Todos têm visão empreendedora. Olha isso, que poderoso. Mas a pessoa que vai só vender não pode crescer? Pode, mas entende que o processo às vezes demora um pouquinho mais? Tá? Então, vamos focar em trazer gente top para o nosso negócio. Porque são essas pessoas que vão nos ajudar a alavancar nosso negócio. Né? Então, rever essa lista com muito carinho. Janaína, eu tenho medo de chamar nota alta. Me chama, ajuda esses dias. Como que eu chamo essa pessoa assim, assim, assim? Né? Ajudei a Júlia a criar
uma mensagem para mandar para a pessoa, tal. Então, pergunta, vamos se comunicar, para isso que a gente está aqui. Ai, tenho vergonha. Vamos fazer junto, entendeu? Mas é muito importante a gente ter essa visão. É para parar de chamar a pessoa para venda? Lógico que não, tá? Não é isso. É que a gente tem que trazer gente top para o nosso negócio. A gente tem que trazer pessoas empreendedoras para o nosso negócio. Essas pessoas têm visão de game, de business, tá? E é elas que vão, ó, alavancar o seu negócio, puxar título. Às vezes você tem um monte de vendedor na sua rede. Puxa título, puxa Jade, puxa Pérola, puxa Safira, puxa nada. Bate executivo e olhe lá. Com muita força. Aí, às vezes, você faz um trabalho né? Pega. Trabalha. Recruta. Não bate um executivo, não puxa um Jade, sabe? É um trabalho muito mais intenso que a gente tem que fazer. Agora, se você traz uma pessoa, né, que quer, que visão top, já, ó, vai, bate um Jade, bate um Pérola ali. E aí, seu negócio, o volume, gente, muda muito. Né? A gente está falando de volume daí aqui, tá? Ter rotina, né? Então, eu mesmo, todos os dias, eu tenho um caderno, gente, meu é caderno mesmo, tá? Então, todo dia eu coloco quem eu falo, quem eu mandei plano, quem eu tenho que fazer follow-up e quem eu apresento. Aí, no outro dia, eu vou ver com quem que eu vou ter que fazer follow-up, que eu mandei o vídeo, né? E eu vou controlando isso diariamente. Essa rotina é muito importante para a gente manter a organização, para a gente não perder follow-up, né? Para a gente não deixar esfriar. Então, a gente precisa entender a quantidade de plano e follows a ser feito, ter esse controle, tá? E plantar. Às vezes, vocês vão começar agora a mudar um pouco, né? Colocar mais ação no negócio de vocês, e aí você vai fazer um mês, não vem. No segundo mês, não vem. No terceiro mês, puta, tô trabalhando igual um cavalo e não tá acontecendo. E é assim, tá? É assim. Até vocês pegarem o jeito de novo, energia. É um fluxo, tá? O convite. Por isso que é importante você ter a disciplina de fazer sempre. E aí, daqui a pouco, você começa a regar, cuidar daquelas sementinhas. E aí, daqui a pouco, vai ter a colheita. Né? Lembra do processo? Tá? Então, tem um pouco de paciência, às vezes, agora, quem vai retomar recrutamento, quem vai retomar, de fato, o negócio, né? Colocar mais intensidade, mais força no negócio. Esse negócio devagar e sempre não existe aqui dentro. Devagar e sempre é uma historinha que você está contando para si mesmo. Tá? Tem um processo? Tem, mas você precisa ter ação, fazer. Porque eu tenho certeza, se eu te perguntar quantos convites que você fez, você vai falar, não fiz essa semana. Ou fiz 2. Então, não está fazendo, né? É isso que a gente precisa entender. E alinhar a expectativa, porque às vezes a gente não está tendo resultado. Ah, mas na Juness não me dá resultado. Ah, porque eu não ganho dinheiro com a Juness. Tá, mas não está fazendo, cara. Então, alinha essa expectativa aí, né? Para não se frustrar, porque a expectativa é a mãe da frustração, tá? E eu queria agradecer vocês, né, pela tarde de hoje. Deixar com essa frase aqui de tudo aquilo que você pensa. Então, cuidado com seus pensamentos, vigie os seus pensamentos. Você cria. Tudo aquilo que você sente, você atrai, porque nós vibramos o que nós sentimos. E tudo que aquilo que você acredita com fé torna-se realidade, tá? Vou abrir aqui o microfone de vocês. Espera aí. Nossa, tem um monte de mensagem. Eu vou parar a gravação